Olá, meu colega contador do estado de Goiás, meu colega contador de todo o Brasil. Dando continuidade à 14ª Convenção de Contabilidade do estado de Goiás, é a primeira convenção online sobre o tema Contabilidade como ferramenta de reconstituição disruptiva da economia diante de cenários adversos. Meu nome é Raniel Martins, estou conselheiro no Regional do estado de Goiás, sou servidor de carreira público municipal na Controladoria Geral do município, professor mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, e para falar com vocês sobre contas públicas e demonstrações contábeis, o professor Ricardo Borges de Rezende. Ele, que é mestre de Ciências Contábeis pela UNB, possui graduação em Ciências Contábeis pela UEG, Universidade do Estado de Goiás, é especialista em auditoria e gestão pública governamental pela PUC-PECOM, análise e auditoria contábil pela PUC, é professor dos cursos de pós-graduação da faculdade Unilais, CAPES Online, do Instituto de Pós-Graduação IPOG, a faculdade Unialfa e também da PUC Goiás. Além do mais, a União Evangélica e outros institutos de pós-graduação. Ele é instrutor da Escola de Governo do Estado de Goiás, gestor de Finanças e Controle de Governo do Estado de Goiás, atuando como superintendente contábil da Secretaria de Economia e contador geral do Estado de Goiás. Titular pelo CONFAS no CT-CONF, coordenador da Comissão Permanente de Estudo da Contabilidade Aplicada do Setor Público do nosso CRC Regional Goiás, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa do Governo Local, atua ainda como perito contábil judicial na comarca de Anápolis e na comarca de Brasília DF. Tem experiência nas áreas de análise de auditoria contábil, gestão financeira, gestão de cursos, perícia, controladoria, planejamento tributário, contabilidade aplicada ao setor público, auditoria governamental, cursos aplicados no setor público e análise das demonstrações contábeis. Teve uma pesquisa ainda premiada no 6º Prêmio SOF de Monografia como melhor temática, a qualidade dos gastos públicos. Sua pesquisa são desenvolvidas na área de evidenciação dos relatórios financeiros, evidenciação dos relatórios de responsabilidade social e relatório de prestação de contas ao Conselho de Saúde. Com vocês, o professor Ricardo Borges de Rezende. Tenha uma excelente palestra. Olá, sou Ricardo Borges de Rezende, contador público, contador geral do estado de Goiás, e irei discutir com vocês sobre as contas públicas e as demonstrações contábeis. Vou apresentar aqui para vocês alguns dados, algumas informações relativas às finanças públicas dos estados e também dos municípios e discutir um pouco a qualidade dessa informação perante essas contas apresentadas pelos gestores públicos. Momento agora muito oportuno, nesse fechamento de mandato dos prefeitos, nesse momento aí de transição, e também para os estados e municípios que buscam a sua recuperação fiscal, financeira. A contabilidade vem a ser a base da informação necessária para que todos os gestores busquem aí da melhor forma possível equilibrar as suas contas, tomar as suas decisões gerenciais. Então, nesse primeiro momento, esse slide 2 aqui, eu mostro para vocês algumas notícias que saíram esse ano na mídia, que mostra aí que 6 estados brasileiros estão quebrados, né? Mas que buscam reduzir o seu rombo em 2020. Da mesma forma, nós vamos ver vários estados brasileiros em situações deficitárias e seus municípios. E o estado de Goiás é um deles, né? E aí buscando medidas junto ao governo federal, buscando reduções de despesas e todo um aparato para que possamos aí discutir essas finanças públicas, entender essas informações, estarão condicionadas à análise das suas demonstrações, dos seus relatórios contábeis, essa informação extremamente útil para todos os gestores.
Então nós vemos aí Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, estados aí brasileiros, muitos deles configurando aí como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, entre as maiores economias do nosso país, e necessitando rever aí os seus orçamentos, rever as suas despesas e buscar aí uma recuperação econômica, financeira, fiscal. O Banco Central, ele traz aí essa dívida líquida e defende um termômetro fiscal importante para que a gente busque a regularidade desses estados. E de forma aí direta também nós vemos o nosso país tendo um aumento, um comprometimento do seu PIB com essa dívida pública. Nesse sentido também vários estados, e aí aqui nessa tabela que eu mostro aqui, o mapa do nosso país, vocês vão ver aí essa crise estadual, né? Vários desses estados aqui, constando aí com a cor mais vermelha, incluindo o nosso estado de Goiás, apresentam aí situações financeiras e situações fiscais críticas, né? Necessitando aí de todo um estudo, uma discussão, e mais à frente vamos falar um pouco aí dessas medidas que possam propiciar essa recuperação fiscal e financeira dos entes subnacionais. E vários municípios aí nesse momento, especialmente nesse ano que nós vivemos aí algo sem precedentes, a pandemia aí da Covid, onde nós tivemos em vários estados e nos seus municípios aí perdas de arrecadação, e mesmo com a compensação financeira da União, nós ainda temos uma situação a rever, a recuperar a situação financeira dos nossos estados e municípios. Nesse sentido, aí fica um questionamento, e eu trago aqui uma frase da Cristina Monteiro, né? Eu queria poder entender mais, eu queria ser mais paciente, deixar essa ansiedade de lado e saber esperar tudo no tempo certo. Queria te compreender como qualquer pessoa normal te compreenderia. Parece uma frase direcionada a uma pessoa, mas eu encaixo essa frase perfeitamente na situação dos nossos estados e municípios, onde nós temos que buscar entender o que está acontecendo. Não tem como você saber para onde você vai se você não sabe onde está. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já é uma frase bem dita. Mas aqui a situação inicial é saber onde estamos. Por que chegou a essa situação? O que deve ser corrigido? E neste ponto, as informações contábeis, as contas públicas subsidiadas por essa informação contábil, vai ser aí a nossa base de informação. Usa-se muito na contabilidade dizer que a contabilidade é aquela bússola, né? O professor Marion já falava isso lá em primórdios dos anos 70, né? E nós podemos usar, né? Hoje nós temos uma tecnologia, o GPS, mas o GPS só nos leva a algum lugar se ele souber onde estamos. Então, este momento é fundamental que cada ente subnacional, cada município, cada estado saiba exatamente onde está. E essa informação está na contabilidade, em cada um dos seus relatórios, das suas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, nós precisamos responder esse questionamento. Qual a nossa situação atual? Como nós estamos? E nesse sentido, nós vamos ter alguns questionamentos, né? Esse próximo slide aqui, eu trago um questionamento. Cadê, né? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal aí há 20 anos, né? Comemoramos 20 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos aí todo o controle externo, os tribunais de contas do município, e aí nós ficamos nesse questionamento, né? Para onde que nós vamos direcionar? Cadê esses controles? Esses controles de fato exercem a sua função? E isso é uma pergunta interessante que tem resposta, né? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio trazer um novo horizonte sobre a responsabilidade fiscal desses estados e municípios. Os tribunais de contas vêm exercendo sua função e cada vez mais aprimorando. E agora nós temos
com a contabilidade aplicada ao setor público, fazendo a sua convergência às normas internacionais, às IPSAS, buscando sempre modernizar o seu arcabouço normativo. Sabemos que tem muito a se fazer, né? Muito a se fazer. Eu participo das reuniões da Câmara Técnica de Demonstrativos Fiscais e Normas Contábeis, o CTConf, do Tesouro Nacional, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, onde nós temos debatido muito essa situação fiscal e buscado aprimorar a normatização contábil. Isso com a participação, inclusive, dos entes subnacionais, dos tribunais. Então tem sido um amadurecimento. Eu acredito que o nosso país está tendo um amadurecimento sobre a ótica contábil na área pública, e essa informação é fundamental para que nós possamos corrigir os rumos, para que nós possamos alcançar aí essa recuperação fiscal. E nesse sentido nós precisamos entender, né? Existem controles? Cadê esses controles, esses vários controles? Nós não temos controles contábeis aí através de toda essa normatização, matriz de saldos contábeis, que nós já temos alguns anos que nós entregamos essa informação, que é uma informação contábil pura, né, extraída dos nossos sistemas e que permite aí uma análise pormenorizada da situação contábil, orçamentária, financeira, patrimonial. Nós temos todo um arcabouço normativo, matriz aí dentro, o próprio manual de contabilidade aplicado ao setor público, um plano de contas aplicado ao setor público, as demonstrações contábeis, as normas brasileiras de contabilidade do setor público aí editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que vem fazendo esse trabalho de convergências às normas internacionais, às IPSAS. Nós temos aí, por um outro lado, todo um controle orçamentário e financeiro através do planejamento, isso já introduzido pela própria Constituição Federal, mas reforçado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, toda essa figura do PPA, da LDO, da LOA, que precisam a cada vez mais serem aprimorados, e agora precisamos de uma discussão muito forte sobre o fluxo de caixa, sobre a situação financeira desses entes subnacionais, usando essa informação que nós temos na contabilidade. E nesse sentido também nós podemos trazer aí as informações fiscais, né? E aqui nós temos um grande horizonte e uma busca de conciliação dessas informações. O próprio relatório resumido da execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal. Nesse contexto tem uma série de controles e é introduzido aí pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, como nós podemos citar aí todo esse arranjo de informações, metas fiscais, que, vejam, tenha toda uma conexão. Aqui nessa figura aqui do slide 8, vocês veem que nós temos aí uma conexão de todos esses elos, o contábil, o fiscal, o orçamentário e financeiro. Eles não são desassociados, são uma grande engrenagem que vai possibilitar a esses gestores públicos tomarem as melhores decisões. Então, conhecer e utilizar essa informação, ter uma boa assessoria técnica contábil é fundamental. E nesse sentido, nós temos que entender aí, nós temos vários parâmetros a observar, né? A própria capacidade de pagamento, a CAPAG, que eu vou falar logo a seguir, nos traz aí um horizonte de informações que nós precisamos ter esse entendimento e buscar a melhor forma. Aqui agora, no slide 9, nós vamos falar um pouco dessa qualidade da informação. Qual a qualidade que nós temos? Muito se questiona, né? Tem informação contábil, mas essa informação contábil, cadê a sua qualidade? Como se afere essa qualidade? E nesse trabalho que eu já venho comentando, nós temos uma série de buscas e de controles e de aprimoramento da contabilidade. Temos que entender que a contabilidade pública, ela passa de sair daquela contabilidade meramente orçamentária para uma contabilidade patrimonial. E nesse sentido nós precisamos aprimorar os controles, ter, vamos falar assim, métricas de avaliação dessas informações. E nesse fato, já há 2 anos, nós temos aí
uma série de informações, aí um ranking que eu vou falar daqui a pouco de qualidade, mas antes não podemos deixar de dizer aí, e aí é um pouco mais de tempo, né? Desde 2016 nós temos aí a nossa estrutura conceitual da contabilidade. E essa estrutura conceitual, ela traz um ganho da informação, uma busca da qualidade dessa informação muito importante. E aí com destaque aí, seu objetivo principal é o quê? Prestar um serviço à sociedade. Trazer aí como essa função do ente público de prestar esse serviço, a sociedade ter acesso a essa informação, entender como o ente público tem feito essa prestação de serviços. E aí nós vamos trazer aí os relatórios contábeis com uma informação importantíssima e que vai subsidiar todos esses gestores nesse processo decisório e também na prestação de contas. E aí nós trazemos esse conceito muito falado da accountability, que não se limita a apenas uma prestação de contas. É um termo que não tem tradução para o português, porque ele, na verdade, se transforma numa grande expressão, onde nós temos que pensar desde o planejamento, a execução, a prestação de contas e a responsabilização pelo uso daquele recurso, pela sua aplicação. Então nós temos aqui um contexto de accountability no nosso país que precisa ser entendido e aprimorado. E a grande base dessa informação em todas essas fases, desde o planejamento, durante toda a execução e no momento de prestar contas, como nós estamos vivendo aí, todos os entes subnacionais, estados, municípios, a própria União, estão preparando os seus relatórios, adotando os procedimentos de encerramento de exercício para prestar contas no próximo ano desse exercício de 2020, com grandes desafios a fazê-lo, né? E nesse sentido, vejam que esses relatórios contábeis, né, de propósito geral, que não é apenas as demonstrações contábeis, tem uma série de objetivos, né? Aqui no slide 11 eu mostro esses objetivos retirados da norma brasileira de contabilidade que trata da estrutura conceitual. Então ele precisa essas informações, subsidiar avaliações, onde essa entidade prestou serviço e qual a forma. Então eu preciso conhecer através desses relatórios essa informação. Quais que são os recursos disponíveis para gasto futuro? Então olha aí, aqui nós já temos aí uma conotação de fazer uma previsão financeira, trabalhar com fluxo de caixa, buscar entender as restrições e condições na utilização desses recursos. E também buscar entender a capacidade desse ente público prestar o serviço de uma forma melhor, ou aí até buscando uma comparabilidade de toda essa informação para fins de entender a evolução desse trabalho realizado, dessa prestação de serviço, e sendo aí uma importante informação para que a sociedade organizada, a sociedade, o cidadão comum, possa compreender todas essas informações e exercer o seu controle social. Então vejam, a estrutura conceitual é fundamental. Nós compreendermos essa busca da qualidade da informação e ter aí relatórios contábeis que venham atender não simplesmente aí as obrigações de prestação de contas, mas também essa informação gerencial para o gestor tomar as suas melhores decisões, como também para os órgãos de controle e a sociedade organizada através do controle social, poder fazer um efetivo acompanhamento dessa gestão. Então aqui no slide 12, nós mostramos a composição desses relatórios contábeis de propósito geral, que passam aí por uma novidade que nós estamos vivendo no nosso país, que muitos estados, muitos municípios, através aí dos seus portais de transparência e através de divulgações aí na internet, buscam ter uma transparência ativa e não somente aquela transparência obrigatória, aquela divulgação, publicidade obrigatória. Então esse relatório contábil de propósito geral, ele traz, além das demonstrações contábeis e as suas notas explicativas, como vai provavelmente acontecer agora nos balanços gerais dos municípios e dos estados,
também trazer informações específicas para fins de transparência. Aí nós temos a lei de acesso à informação, nós temos aí os portais com informações orçamentárias, financeiras, com informações sobre, por exemplo, gasto de pessoal, concessões de benefício. Nós temos também os demonstrativos fiscais que proporcionam o acompanhamento dessas metas, as audiências públicas fundamentais para explicar essas informações e que é muito necessário o cidadão, a sociedade organizada começar a entender de fato essa informação e buscar esse efetivo acompanhamento. E por outro lado, vários entes subnacionais, especialmente os estados, têm usado muito os seus BIs, né, esses mineradores de dados, onde consulta a base dos seus sistemas orçamentário, financeiro, contábil, aí que nós chamamos de CIAFIX, podendo proporcionar e fazer uma mineração de dados e gerar aí diversos relatórios gerenciais que possam subsidiar os gestores da melhor informação. Então nós vivemos aí a era da informação, a tecnologia está ao nosso favor, claro que muitos entes precisam investir em tecnologia, aprimorar os seus sistemas, vários estados estão adquirindo novos sistemas contábeis, aí o que nós chamamos aí dos ERPs, de forma integrada, ter uma informação ali tempestiva. Nós não temos mais como viver aquela realidade de uma informação que vai chegar 4, 5 meses depois. Então, quando nós falamos de relatório contábil de propósito geral, nós estamos aqui dizendo de um arcabouço de informações contábeis, financeiras e patrimoniais que tem que estar à disposição de todos os usuários. E nesse sentido, essa informação disponível vai nos proporcionar aí, claro, o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, o atendimento aí dos anseios da sociedade, mas proporcionar também para o gestor público a compreensão e dos rumos, né? Aquela questão que eu fiz analogia com o GPS. Eu preciso saber onde estou para que eu trace a melhor rota e consiga chegar ao objetivo. Então, nós precisamos ter essa clareza e esses relatórios contábeis de propósito geral, que já é exigido pela própria estrutura contábil que nós temos aí na norma brasileira de contabilidade, ela vem trazer aí uma necessidade de melhores informações dentro do arcabouço de informações contábeis, mas que estejam à disposição da administração pública. Eu trago aqui no slide 13 e vou passar rapidamente sobre algumas informações fiscais através desse boletim de finanças dos entes subnacionais. É um boletim divulgado pelo Tesouro Nacional, onde ele utiliza as informações que foram prestadas por todos esses entes através do SICONF, com a entrega dos relatórios fiscais, aí o REREL e o RGF, proporcionando a nós entendermos um pouco a nossa situação. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver aí uma situação muito já discutida, que é a situação previdenciária dos entes subnacionais de todo o nosso país. Aqui nós mostramos o custo do regime de previdência para os tesouros estaduais. E vejam que a cada momento nós temos uma variação, um crescimento desse comprometimento. Mesmo com as reformas previdenciárias que aconteceram, aí das leis que aconteceu na União, aconteceu no estado de Goiás, ainda nós temos um crescimento desse comprometimento. E esse custo, ele é composto tanto com a necessidade de financiamento dos déficits desses regimes de previdência, quanto com a própria obrigação patronal dos estados e municípios, né? Esses que têm o seu regime próprio de previdência. Então, em cima desse custo previdenciário, essa preocupação que todos os entes subnacionais estão tendo aí com a Previdência, nós vamos ver ainda no slide 15 que esse comprometimento em relação à receita corrente líquida vem aumentando a cada ano, já chega a 16,2% desse comprometimento, ou seja, as despesas com inativos em relação à receita corrente líquida, um percentual que mesmo que com as reformas de Previdência, nós não estamos vendo aí uma redução imediata.
Por um outro lado, aqui no slide 16 eu mostro para vocês essa relação da despesa de pessoal de forma geral, inativos e ativos, com a própria receita corrente líquida. Lembrando que a receita corrente líquida é um importante indicador da lei de responsabilidade fiscal, para que nós tenhamos um parâmetro entre despesas de pessoal, endividamento, operações de crédito. Então, é um parâmetro importantíssimo a ser observado por cada gestor, no sentido de ter um controle efetivo sobre as suas despesas, sobre esses limites fiscais. E aqui nós vemos que vários estados estão acima do limite definido na própria LRF, lá no seu artigo 20, que é 60% para os estados e também para os municípios. Vemos vários estados aí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, Acre, Mato Grosso do Sul, todos eles acima desse limite de 60%. Então aqui nós vemos que esse comprometimento com a mão de obra dentro dos estados, elas vêm sendo crescentes, e que é um controle que precisa ser efetivamente realizado. Nesse mesmo sentido também, nós vemos aí esse comprometimento per capita, né? Então, vários estados aí com um comprometimento muito grande dessa despesa de pessoal em relação a essa relação per capita com a sua população. E são indicadores, e nós precisamos ter esse efetivo acompanhamento, e a despesa de pessoal vem se demonstrando como uma das maiores despesas dos estados e municípios. Em relação à dívida consolidada, a resolução do Senado Federal determina que ela pode ser 2 vezes a corrente líquida, ou 200%. Nós vamos ver aí vários entes aí com essa situação fiscal precária, aí, necessitando vários ajustes, com alto endividamento. Aqui nós vamos ver o estado de Goiás, apesar de não estar acima do limite da despesa de pessoal, ele tem aí uma dívida consolidada relativamente controlada, mas porém com um estoque de passivos contingentes aí que potencialmente podem gerar aí um aumento da sua dívida. Então, aquela função de nós termos sempre uma preocupação com o futuro, essa visão prospectiva que a contabilidade nos traz, é fundamental nesse momento também. A capacidade de pagamento é um indicador aí relativo à contratação de operações de crédito, dividido em 4 letras, A, B e C, que é um indicador composto, né? Aqui nós avaliamos a própria endividamento, essa relação da dívida consolidada com a receita corrente líquida. Avaliamos também a poupança corrente de cada ente, né? Nesse caso, verificando suas receitas correntes contra suas despesas correntes. Tem alguns ajustes aí na metodologia, mas em regra geral, para o entendimento, aqui nós avaliamos aquelas receitas relacionadas ao custeio daquele ente. Aqui não entra os investimentos, obviamente, então essa poupança corrente ela é importante tanto para o serviço da dívida, como para a capacidade de investimento dos entes subnacionais, e também tem a liquidez, que pega aquelas obrigações não vinculadas, tirando aí as vinculações, e verifica qual que é a capacidade financeira que aquele ente tem. Então, vários estados, aí nós temos praticamente metade da federação, com Capag C e D, o que não habilita aquele ente a fazer novas contratações de operação de crédito com garantia da União, e isso impede muitas vezes aquele estado, aquele município, fazer os investimentos que ele precisa. A grande base de recursos para os investimentos sempre foi essas operações de crédito, então elas são necessárias, esse controle do endividamento e a necessidade desses recursos para aprimorar toda a aplicação de recurso, o atendimento daquelas demandas da população. Então nós vemos aí um paralelo de 2019 para 2020, aqui no slide 20, onde nós vemos que houve uma melhora aí, mais um estado tem a Capag-A, que é a melhor nível de capacidade de pagamento. Nós tivemos aí uma redução entre aqueles que tinham Capag-B, então se a gente considerar aí a Capag-A e B, nós temos hoje 10 estados na federação com essa capacidade que habilitam eles
a ter esses recursos, esse financiamento através de operações de crédito, mas a grande maioria com Capag C e D, né? Aí 17 estados na federação, praticamente quase 70% dos estados que têm condições fiscais preocupantes e que precisam aí tomar todas as medidas de recuperação fiscal. Aqui também nós temos aí um comparativo dos municípios, trazendo as capitais. Nós temos aí várias capitais também com a mesma situação apresentada nos estados, com uma capacidade de pagamento aí restrita aí com a nota C e D, que inviabilizam esses estados de contraírem essas operações. E da mesma forma a gente vê a mesma tendência, né? Isso vale lembrar que aqui, apesar de estarmos falando de 2020, estamos trabalhando com dados de 2019. Sempre esses indicadores são apurados com os dados do exercício anterior. Então aqui nós não temos aqui ainda a influência da pandemia. Nós estamos falando de dados aí consolidados nos exercícios de 2019. Estamos vivendo aí um momento da pandemia, houve a necessidade da União fazer um aporte financeiro, teve a MP 938 já convertida em lei, a Lei Complementar 173, então nós vemos que houve uma necessidade de recomposição, mas essa recomposição não veio atender a toda a necessidade de recursos dos estados e municípios. Ela houve aí uma amenização dessas perdas de arrecadação por conta aí do isolamento, das restrições, vários segmentos econômicos tiveram aí uma queda expressiva, apesar de nesse momento nós estarmos aí com uma demonstração de uma recuperação econômica aí nos estados e municípios, mas porém, infelizmente, com essa pandemia, nós ainda não temos um horizonte para dizer que vai voltar àquela normalidade. Então são situações que carecem de um acompanhamento. Aqui no slide 24 mostra aí um pouco dessa variação das receitas tributárias, aí já vendo o impacto entre 2020, o primeiro semestre, e com o primeiro semestre de 2019. E nós vamos ver que a maioria dos estados tiveram uma redução expressiva nas suas receitas. Então, especialmente o ICMS aí com uma variação, uma redução considerável aí no caso das receitas dos estados. Nesse aqui é um breve horizonte aí da situação fiscal de todos esses entes, mas continuando falando dessas contas públicas, dessa informação contábil necessária nas demonstrações, já tem 2 anos que o Tesouro Nacional criou um ranking de qualidade contábil e fiscal com base nos dados do SICONF, né? Aqui eu coloco o endereço, inclusive aí está ranking-municípios, apresenta dos estados e também dos municípios, porém dos municípios, pela questão eleitoral, não está divulgado, deve ser divulgado nos próximos dias após o término aí das eleições. Aqui se avalia 4 dimensões. Uma primeira dimensão da gestão da informação, que é o cumprimento das obrigações de entrega dos relatórios contábeis e fiscais, aí no caso o relatório contábil da DCA, né, que é a Declaração Contábil Anual, e os relatórios fiscais, nós temos o REREL e o RGF. Então essa é a primeira dimensão. Uma dimensão de informações contábeis que avalia a DCA dos entes subnacionais e verificam assim o atendimento de todas as informações necessárias. É um rol de várias informações, aí comparando receitas, despesas, dentro desse relatório. Então, aqui visa que esse relatório seja gerado com nível de qualidade mínima que propicie aí uma segurança nessa qualidade. Já a dimensão 3 são as informações fiscais, que também vão balizar, né, sendo que na informação 2 era um balizamento entre as demonstrações contábeis e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as IPSAS e as normas editadas pelo Tesouro Nacional. Já a dimensão 3 faz o balizamento entre esses relatórios fiscais e o Manual de Demonstrativos Fiscais. E nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão que faz o cruzamento entre as informações contábeis e as informações fiscais, ou seja, faz o cruzamento entre as informações da DCA com as informações
dos relatórios fiscais. Aqui, só para conhecimento, esse foi o ranking divulgado de 2020, com base nas informações de 2019. O estado de Goiás ficou em 10º, nós tivemos uma evolução no ranking. No ano anterior, o estado de Goiás foi o 12º. Em primeiro aí temos Pernambuco, segundo Santa Catarina nesse ranking. E o estado de Goiás conseguiu aí uma assertividade de todos esses pontos de mais de 85%. Então, é um fato que hoje os contadores públicos vêm a perseguir o entendimento dessas informações. Claro que também discutimos junto ao Tesouro Nacional a clareza dessas informações, a forma que é computado. Então, mas é um bom indicador no sentido não do ranqueamento. Eu, particularmente, tenho uma opinião contrária ao ranqueamento, porque eu entendo que todos os entes têm que ter o maior nível de qualidade. Então, talvez uma avaliação que demonstrasse aí a amplitude, e aí no próprio site tem aí uma visão em diagrama de escopo, onde você tem a condição de verificar a situação do Estado e no atendimento de cada informação. Mas nós continuamos aí pensando, né? Esses problemas da informação fiscal. Aqui no slide 28, eu trago duas figuras para uma reflexão, né? Nós temos aí, eu pus um passeio ciclístico, fazendo aí uma analogia, ou fazendo uma provocação interessante, aí as pedaladas fiscais, né? Será que isso nós continuamos tendo no nosso país, essa distorção das informações contábeis e fiscais, as famosas pedaladas? Ou ali aquela segunda figurinha ali da balança, será que a gente fica ainda tendo essa insegurança nessa informação divulgada nos balanços? E aí nós precisamos entender, e aqui no slide 29 eu trago algumas discussões disso, né? Por que os controles evidenciam, trazem esses problemas, né? Então a gente tem aí, talvez, no âmbito dos relatórios fiscais, uma reflexão precisa ser feita. Será que as regras não estão sendo alteradas? Pega o exemplo do estado de Goiás, que tinha uma alteração das regras definidas pela própria LRF. Tinha regras no estado diferentes das regras da própria lei de responsabilidade fiscal na composição, por exemplo, do gasto pessoal. Qual a consequência disso? Hoje o estado tem um comprometimento com a sua despesa de pessoal muito alta, porque não houve aquele crivo do balizamento. Então, uma discussão em âmbito nacional será qual que é a legalidade, a constitucionalidade dessas regras locais que alteram regras fiscais, né? Inclusão ou omissão de receitas, né? Nós temos aí uma discussão dessas composições para a própria receita corrente líquida. Você pode ter aí a sua receita corrente líquida inflada por receitas que teoricamente não se qualificariam ali, então aí precisa de uma análise pormenorizada. Omissão de despesas, e aí aqui um destaque que eu já passo para discutir essa base orçamentária e financeira, onde a gente pode ter receitas registradas em natureza de despesas indevidas ou incorretas, omissão de registros, execuções fora da execução, que isso, claro que gera até, se a gente for discutir na sua essência, um ato de improbidade. Mas é importante entender que esses controles e os contadores, eles precisam ter claramente um cuidado do acompanhamento, de um relacionamento com as áreas orçamentária, financeira dos entes, né, das prefeituras, do seu estado. Uma falta de estrutura contábil claramente definida, a parametrização desses sistemas, conhecer isso, buscar a aplicação de toda a normatização, compreender, ter esse acompanhamento. Então, hoje o contador público, ele precisa ser um profissional de atualização constante, participar de todos esses fóruns de debate, de discussão no âmbito da contabilidade pública, aí, as próprias CTConfs, o acompanhamento das normas. Eu quero fazer um destaque aqui, a própria CNM tem feito um trabalho excelente, né, no sentido de divulgação de notas técnicas, normas, também no sentido de orientar as prefeituras, os contadores públicos dessas prefeituras, de buscar a regularidade, compreender tanto
as novas normas que foram instituídas. Aí nesse momento da pandemia que nós tivemos uma série de orientações em mudanças no âmbito da contabilidade desses registros. E também a má qualidade da informação. E muitas vezes, aqui a gente pode fazer uma comparação, a qualidade da informação ela está diretamente relacionada ao registro, a receber essas informações. Então, por exemplo, os estados hoje perseguem a modernização do seu CIAFIX e os municípios que também não têm recurso, muitas vezes, para isso, têm que buscar essa modernização. O investimento em tecnologia, infelizmente, ele é fundamental. Não tem como a gente, hoje, no âmbito da administração pública, trabalhar com registros manualizados. Mais uma vez aqui, no slide 30, eu venho trazer aí uma questão, né? Então, o problema é a maquiagem das contas, né? A culpa é do contador, né? Isso é tudo fruto de fraudes contábeis, né? Então, eu trago aí, isso é uma fake news, né? E a gente precisa entender isso. Não estou dizendo que não exista, pode ter alguns problemas aí de ordem contábil, mas muitas vezes nós vamos perceber que nós temos, como eu falei anteriormente, uma alteração da legislação, uma mudança da forma do registro, a falta de integração das informações, tudo isso a gente precisa refletir. Então, qual que seria a solução? Olha aí, ó, a gente pensando aqui, ó, o slide 30, eu trago uma figura bem interessante, né? A cabeça parece que até explode, né? Para a gente pensar, né? Aonde que eu vou encontrar a solução, né? E eu faço um destaque aí, segurando o relógio, né? O nosso tempo está passando, nós não temos condição de esperar. Tempo é dinheiro, então, e nós precisamos que o ente público atenda a sociedade. A sociedade carece de serviços de melhor qualidade. Os gestores públicos, e agora nós estamos tendo as eleições, precisam buscar conhecer claramente a situação econômica, fiscal dos seus municípios e buscar da melhor forma possível aprimorar todos esses controles. Então aí vem falar, então a solução é regime de recuperação fiscal. Vários estados, o estado de Goiás é um deles, vem buscando ingressar no regime de recuperação fiscal para fazer uma série de ajustes, fazer um alongamento das suas dívidas. O estado de Goiás hoje tem dívidas suspensas aí judicialmente, como por conta da pandemia, a Lei Complementar 173 autorizou também a suspensão desses pagamentos. Tem um programa de equilíbrio fiscal, TET-GAS. Será que essas são efetivamente as soluções? Mas aqui no slide 33, e já chegando aí para as conclusões do nosso bate-papo aqui, da nossa discussão, nós trazemos algumas coisas que estão aí em discussão em âmbito nacional. A Previdência, né? Uma reforma da Previdência que já foi executada no âmbito da União, o Estado de Goiás já teve a sua reforma de Previdência. Será que a demissão de servidores, há aí uma comoção pública em cima do serviço público? Será que o problema de fato é o serviço público? Será que a solução seria a demissão desses servidores? Claro que um servidor que não cumpre a sua função, que ele não exerce, não tem um trabalho ético, um trabalho que atenda às necessidades do serviço público, eu concordo plenamente que não é um servidor, um profissional que deve continuar. Mas são discussões que aqui caberiam a uma fala extremamente longa, né? Unificação de padrões contábeis, isso há muito tempo vem se buscando, vem se discutindo, busca-se reformar todas essas regras de previdência e até no âmbito dos seus registros. Do lado fiscal e contábil, será que a solução é suspensão de novas contratações? Dá para o ente público continuar parado, estagnado pela sua situação fiscal, financeira? Aí a questão do pagamento dos precatórios, que nós temos aí uma legislação que determina que até 2024, né, emenda constitucional 99, que os entes aí em regime especial consigam concluir esses pagamentos. Mas sabemos que isso são fatos que continuam a impactar no caixa dos estados, especialmente, né? O aumento da arrecadação é algo simplesmente fácil, possível. A população já não suporta mais uma carga tributária maior do que nós temos, né? Redução de incentivos.
essa aqui é um desafio muito grande, né? A redução do incentivo, a manutenção daquela empresa naquele estado, naquele município. Então, entender, compreender tudo isso tem sido um desafio. Geração de poupança corrente, ou seja, o estado de Goiás, nesse ano, até nesse boletim fiscal que eu citei, foi o estado que mais reduziu despesas na federação. Então, claro que você tem que fazer uma revisão das suas despesas, você tem que buscar o aprimoramento, uma eficiência da sua arrecadação e entendendo todo esse escopo. Unificação de regras fiscais. Não dá para cada ente ter aí a sua regra própria, nós temos que ter aí uma complementação de âmbito nacional de todos os entes trabalharem, compreenderem as suas regras, né? Implantação daí dos procedimentos contábeis patrimoniais, integrações do SICONF. Aqui é uma discussão para que a gente aprimore a qualidade. Então, nós já estamos falando aí de uma contabilidade patrimonial necessária, que precisa de mais informações, integrações entre sistemas, aprimoramento do seu CIAFIX. E a integração do SICONF, a gente tem um único canal, né? Não dá mais para a contabilidade ficar gerando informações para diversos locais e muitas vezes informações semelhantes. Então, hoje nós entregamos ao SICONF, entregamos aos tribunais as informações, tem o CIOP, tem os CIOPs, tem o sistema de cadastro da dívida pública, que é o SADPEM. Nós temos aí as informações encaminhadas à Previdência, então nós temos um rol complexo de informações que precisam ser integradas, unificadas, e a base contábil é a grande solução disso. Mas também nós podemos pensar, e aqui já vou chegando ao final, as soluções antigas. E olha que isso aqui é uma fala de Marco Túlio, né, Cícero, né, na Roma Antiga, 55 anos antes de Cristo. Ele traz lá: o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Ou seja, nós temos aí um desafio grande, né? Isso aqui parece que estamos falando do nosso momento atual. Mas a grande base, e aqui eu chego ao final fazendo os meus agradecimentos, aqui tem meus contatos, né? Mas eu quero fazer um destaque. A informação contábil é a grande informação que estará disponível de todos os entes, de todos os controles, né? Controle externo, controle interno, o próprio controle social, e que vai poder proporcionar de fato para todos nós aí uma compreensão da situação econômica, financeira e fiscal dos estados, dos municípios, e buscar conjuntamente as soluções. Creio que toda a federação tem essa preocupação e visa buscar essas alterações. Quero concluir com essa frase que eu trago aqui, esse pensamento, né, que eu tenho usado em várias palestras que eu tenho feito, onde eu trago aí: se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. Se o caminho for longo, persista. E quando chegar, comemore. Se achar que acabou, recomece. E quando recomeçar, acredite. E eu nunca poderia deixar de dizer, e sempre, se nada disso der certo, confiemos em Deus, que Ele vai nos dar a sua luz, o seu entendimento, e com certeza nós vamos buscar as soluções melhores para os nossos estados e municípios. Os contadores estão aí para proporcionar uma contribuição efetiva nesse processo, com informação de qualidade, e creio que todos nós estamos aí comprometidos com isso. Tanto os órgãos de controle, quanto o executivo, sendo necessário. E aí fica talvez uma mensagem final aí para os novos governantes que vão assumir as prefeituras. Valorize a sua informação contábil, tenha um profissional competente que venha a trazer essa informação que seja útil para a tomada de decisão. E pense sempre,
Nós que estamos na administração pública como servidores públicos, sejam eletivos ou sejam concursados, comissionados, independente do vínculo, nós estamos à disposição de uma sociedade e temos que exercer o melhor trabalho para ela. Desejo a todos aí muita felicidade, sucesso profissional, parabéns por essa convenção, por participar dessa convenção, parabéns ao Conselho Regional de Contabilidade. Fica aqui meu agradecimento pelo convite, em nome do presidente Rangel, e mando um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade.